Bom, o ministro da Economia parece não estar preocupado com a elevação do dólar a patamares nunca antes alcançados aqui no Brasil. Ele diz que o dólar pode recuar se o governo adotar medidas corretas. Ora, ele é o governo, né? E seguir a agenda de reformas. Ontem, a moeda americana, como dissemos logo no início do programa, voltou a acelerar e atingiu R$ 4,65. Tinha atingido R$ 4,66 um pouco antes. Em São Paulo, no evento realizado na Fiesp, o ministro Paulo Guedes lembrou que o câmbio é flutuante e que o Banco Central continua atuando no mercado. Nós temos um câmbio flutuante. O câmbio é flutuante. Então, o que o ministro da Fazenda diz é o seguinte: lembra o câmbio flutuante que flutuava entre 1,80, 2,20, 1,80, 2,20, 2,30, 1,80? A flutuação dele agora é num nível mais alto. 3,60, 4,60, não sabemos. Se fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se fizer muita coisa certa, ele pode descer. Eu não acredito em fuga de capital, não. Não acho que está havendo fuga de capital, não. Bom, na avaliação dele, a implementação das reformas administrativa e tributária vai trazer a confiança dos investidores. E esse movimento vai derrubar o câmbio, de acordo com o Paulo Guedes. Está acontecendo um movimento natural. E, ao mesmo tempo, as reformas ainda não estão implementadas. Reforma administrativa, tributária. Então, os investimentos externos, claro que quanto mais rápido você implementar as reformas, mais rápido você recupera a confiança da economia mundial, mais rápido são retomados esses investimentos e o dólar acalma. Sobre o PIB, ele disse que só pode ser feita uma análise, uma avaliação no segundo semestre, quando o desempenho for revisado. Então, as pessoas, em vez de compararem a estimativa inicial com a estimativa inicial, pegaram uma estimativa inicial e compararam com o que aconteceu no final do ano, depois da revisão. Espere até setembro, quem sabe se comparar, cresceu 1,4. Então, em conversa com os jornalistas, Paulo Guedes voltou a dizer que o crescimento da economia em 2% este ano está mantido apesar do coronavírus. Apesar do coronavírus. Segundo o ministro, a economia brasileira deve ser pouco afetada porque o país tem uma dinâmica própria de crescimento. O coronavírus vai acelerar a velocidade de queda da economia mundial. Então, como o Brasil era uma economia fechada, quando ventou a favor ele não pegou, quando venta contra também não pega tanto. Mas só um complicador a mais, né, sem dúvida alguma. Mas agora, assim, essa coisa, razão, né, Cláudio? Essa coisa do dólar, né, tem um reflexo, enfim, imediato em várias coisas na vida das pessoas e tal. Mas também é celebrada pelos exportadores, né? A gente viu aí que, por exemplo, no mês de fevereiro, os dados são oficiais, o desempenho das exportações brasileiras foram o dobro do que os especialistas previam. A agência Reuters fez um consenso, eles chamam de índice consensual de especialistas, de economistas, etc., que apontavam em fevereiro um superávit nas exportações brasileiras de 1,5 bilhão de dólares, né? 1,5 bilhão de dólares. Na verdade, foi 3,1 bilhões de dólares. Até a China comprou mais do Brasil no mês de fevereiro deste ano do que no mês de fevereiro do ano passado. Comprou 20,9% a mais de produtos brasileiros. Quer dizer, essa coisa do dólar tem várias nuances, né? Várias aplicações, e é aquela coisa clássica que é vigente aqui neste país, e assim se lhe parece, né? Há uma visão pessimista em relação a isso, mas também há visões muito otimistas em relação ao dólar. O coronavírus tem de fato afetado a economia. Eu estou vendo aqui, tem uma matéria imensa no New York Times de hoje, mostrando a queda vertiginosa das ações das empresas fabricantes de avião. Não é apenas a empresa que faz a aviação comercial, né, o cliente da indústria, mas a própria indústria teve queda vertiginosa de ações agora na quinta-feira. Está todo mundo em pânico, né? A indústria naval de cruzeiros, e não apenas as agências de viagem, as companhias de cruzeiro, mas todo o sistema que envolve, né, o turismo
de cruzeiro, de navio, está todo, inclusive a indústria naval também. Então é assim, mas é tudo muito exagerado, né? Um hiperdimensionamento da importância e do risco do coronavírus. Eu tenho a impressão que mais um pouco as pessoas vão começar a perceber que o leão é manso e aí as coisas voltarão ao normal. Acho que uma pergunta que nós temos de nos fazer é por que a moeda que o ministro tem de se fazer é por que a moeda brasileira se desvalorizou mais em relação ao dólar do que outras moedas, como, por exemplo, o peso argentino, moedas de países que têm uma economia relativamente parecida com a nossa. O real perdeu 16% do valor neste ano aqui, do dia 1º de janeiro até ontem. Esse é um dado importante. Tem benefícios para exportadores e tem malefícios, como, por exemplo, a gente já discutiu aqui o preço do querosene da aviação, que certo ou não é vinculado ao dólar, o preço do pãozinho francês, os preços na 25 de março, inclusive, hoje tem reportagem em um dos jornais de São Paulo, aqui não lembro se no Estadão ou na Folha, já falando de aumento de preços na 25 de março, nos produtos importados que são comprados ali, ou seja, é algo que a população sente de maneira muito direta, né? Muito rapidamente. Se a gente somar essa valorização expressiva do dólar aqui no Brasil, maior do que em outros países que têm situação econômica supostamente mais frágil do que a nossa, como na Argentina, por exemplo. Há esse crescimento do PIB não irrisório, mas muito fraco, pior do que aquilo que a gente esperava. Tomara que essa correção venha, como disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, e leve esse número para 1,7, 1,4, alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, o crescimento do PIB continua sendo mínimo, para usar uma expressão elegante aqui, para um país que precisa gerar 12 milhões de empregos só para devolver a ocupação àqueles que perderam postos de trabalho quando o PIB foi devastado por 2 anos seguidos, caiu 7%. Acho que o ministro, eu pelo menos não consigo perceber isso, nem na fala dele, nem na fala de pessoas próximas. Uma preocupação mais urgente com quem precisa de uma solução rápida, né? A gente fala na necessidade de reformas como se elas fossem a panaceia e a solução de todos os nossos problemas. E são fundamentais mesmo, né? Segundo os especialistas todos aí, administrativa, tributária. Mas o que foi feito até agora não foi pouco. Era o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, era a chegada do Temer, era a reforma trabalhista, depois era a reforma previdenciária, era a PEC do teto de gastos, tudo isso está entregue, está feito, né? E até agora o país não reagiu. O que eu sinto falta é de um diagnóstico mais claro das autoridades do porquê que isso não está acontecendo, do porquê que a economia brasileira está patinando e não está reagindo. E quando ele fala, por exemplo, tem um outro trecho dessa mesma entrevista aí que ele fala, olha, a repórter pergunta, a gente pode chegar aos 5, o dólar pode chegar aos 5, olha, se continuar fazendo muita besteira, pode chegar aos 5. A que é que ele está se referindo exatamente, né? Eu acho que esse é um outro componente. Nós estamos aqui de dentro transferindo uma instabilidade para o mercado consumidor interno, uma instabilidade para quem tem emprego e tem medo de perder emprego, uma instabilidade para quem não tem emprego e acha que não vai conseguir, e uma instabilidade para quem está lá fora nos olhando para cá, tremenda, né? E acho que o próprio presidente da República tem uma parcela de culpa nisso, de transmitir essa sensação de que há uma certa bagunça acontecendo por aqui. Talvez ela não seja verdadeira, seja só a parte de cima, a espuma, mas muitas vezes é a espuma que se observa. Então, desse ponto de vista, me parece que a comunicação também não vem sendo bem feita. Acho que tudo isso misturado cria esse clima de azedume. Segurança, né? Um certo azedume. E ontem o Mansueto Almeida, que é um assessor importante do ministro da Economia, disse, olha, eu não durmo bem com 1%. Não dá para dormir bem com 1%. Quer dizer, é uma declaração também, né, bem diferente dessa dada aí pelo ministro da Economia. Mas acho que esse clima de azedume aí é que não tá legal por enquanto, né? Você fez uma cronologia que é isso mesmo. Nós ficamos na expectativa aí. A reforma trabalhista iria gerar empregos. Cadê os empregos, né?
A reforma da Previdência iria fazer a economia retomar o crescimento. Cadê? Não, eu esqueci de Mas, colocar Paulo, aí. é diferente. A reforma trabalhista não se gera Sim, o que se emprego, dizia, o que se não, dizia mas, é assim, que iria facilitar a vai gerar contratação. confiança. É o contrário. Gera confiança, A clima de leitura que confiança. se faz é que o índice do desemprego não foi ainda mais dramático em razão da reforma trabalhista. Essa que é a questão. Não há crítica à reforma, só quero deixar isso claro. O que eu estou dizendo é o seguinte: há sempre um objetivo lá na frente. A nossa expectativa é que acaba sendo frustrada, né? Não é isso? A nossa expectativa. É isso. Sempre há um objetivo prometendo nos levar ao paraíso. E isso nunca chega. Não necessariamente o que foi feito é errado. A reforma trabalhista foi importante, mas do ponto de vista da geração de confiança que ela prometia, né, esse conjunto, o que eu estou dizendo é muita coisa foi feita, se a gente olhar para os 3 anos que passaram. Muita mesmo. Né? Agora, se a gente sempre jogar para frente a próxima alternativa, não, então agora espera administrativa, depois agora espera tributária. Bom, tem gente precisando comer hoje, como é que eu faço aqui? Né? O sujeito está desempregado há 2 anos, a gente dá um jeito como, mais ou menos? Espera a reforma, agora espera a eleição, São João. Eu acho que é mais ou menos por aí. Falta apontar um pouquinho de esperança também para as pessoas, né?